Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Karen e hoje nós temos uma aula de português. Vamos abordar as figuras de linguagem. Para estudar as figuras de linguagem, é importante que a gente conheça o conceito dessas duas palavras, denotação, que significa o sentido literal da palavra, exatamente a forma apresentada no dicionário, utilizada de modo objetivo e exato, ou conotação, que é o sentido figurado da palavra, rico em sentidos. A partir desse sentido conotativo, vamos estudar as figuras de linguagem. Deixa eu acomodar aqui para vocês melhor olharem, né? Apresento para vocês a primeira figura, que é a comparação. Consiste em aproximar dois seres em razão de uma semelhança, por meio de um elemento comparativo. Esse elemento ele pode ser transcrito a partir dessas palavras, como tal, tal qual, igual a, que nem e como, etc. Encontrada geralmente em poesias e músicas, mas também em charge. Eu trouxe essa charge para vocês observarem. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aqui ela está comparando, né, o sentimento amor com a flor, né, que todos devem ter o mesmo, exigem cuidados, né, para se manter vivo, né. Como ele não entendeu, aí ela comparou de outra forma. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí agora ele entendeu. Ah, entendi. Então aqui nessa charge, né, é perceptivo, né, na linguagem ali, a comparação, tá? Depois temos a figura 2, que é a metáfora. Consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio. Por exemplo, observe o trecho da música Fogo e Paixão do Vando. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Aqui ele está se declarando, né, para uma pessoa, né? Então, características de coisas boas, né? Ele identifica a pessoa com essas características, né? Que não são possíveis, né? Você é luz, né? Então, para ele, luz é uma coisa boa, né? Mas não tem como uma pessoa ser luz, né? Depois temos a figura 3, metonímia. Acontece quando há substituições lógicas de uma palavra por outra. Por exemplo, aqui um exemplo bem corriqueiro, né? Fui no mercado comprar que boa. No caso acima, utilizamos o nome da marca, porque que boa é uma marca, né? Para identificar o produto. O produto seria uma água sanitária, que existe várias marcas de água sanitária, mas nós identificamos geralmente o produto como que boa, né? Depois temos a figura 4, que é a antítese. São palavras que se opõem quanto ao sentido. Por exemplo, trouxe outra charge aqui para vocês observarem. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem o Yoko? Né? Então, aqui ele está comparando uma coisa com a outra, o inverso, né, de uma coisa com a outra. Depois nós temos a figura 5, que é o paradoxo, né? É uma figura de linguagem que consiste no emprego de palavras que, embora oposto quanto ao sentido, se fundem em um enunciado. Exemplo: ele não encara a realidade, vive sonhando acordado. O pobre demonstrou sábia ignorância, né? Se é sábio, como é que é ignorância, né? Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom, né? Como é que alguém pode estar cego de amor, né? Figura 6, pensomificação.
prosopopeia. Consiste em atribuir à linguagem sentimentos e emoções próprias dos seres humanos ou seres inanimados ou irracionais. Aqui eu trouxe uma charge, né, da Turma da Mônica, o Cascão ali. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Então, né, aqui tá refletindo, né, nessa charge, uma ação do espelho, né? Como é que um espelho vai estar te olhando, né? É o contrário do que, né? O contrário do óbvio, né? Depois temos a hipérbole, que é a figura que utiliza o exagero como forma de expressão. Essa aqui é muito comum da gente, né, identificar no dia a dia. Eu já te falei milhões de vezes que eu não gosto disso. Eu morri de rir quando assisto a essa série. Então, morrer de rir, né, é muito corriqueiro nós falarmos, né? Isso é uma figura, é o hipérbole. Depois, figura 8, eufemismo. É um mecanismo que tem o objetivo de suavizar uma palavra ou expressão que possa ser rude ou desagradável. Exemplo, ele foi morar no andar de cima, né? Ao invés de dizer que a pessoa morreu, né? Aqui a gente usa vários, né? Vários eufemismos. Foi para a cidade dos pés junto, né? Vestiu paletó de madeira, vários outros, né? Que a gente pode considerar eufemismo. Aquele homem vive de caridade pública, em vez de dizer que vive de esmola, né? O meu amigo é desprovido de inteligência, né? Uma forma, né? Não tão direta de dizer que alguém é burro, né? Depois temos a figura 9, que é a ironia. É quando se faz uma afirmação, mas querendo dizer o contrário. Quando tu diz, né, com tanta certeza, mas a pessoa tem que entender entre linhas que não é aquilo ali, né? Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Então tá afirmando, né? Que pessoa educada. E depois está justificando essa contradição. Entrou sem cumprimentar ninguém. Fale mais alto lá da esquina. Ainda não dá para ouvir, né? Bom, então essas daqui são algumas figuras, né, de linguagem que eu trouxe para vocês. É uma prévia, né, do que nós podemos conversar durante a aula. E deixo o meu convite a todos para nossa aula, para aprofundarmos, né, cada uma dessas figuras e trazer mais exemplos, porque figuras de linguagem geralmente cai, né, uma, duas questões de figura de linguagem na prova do Enem. Então, é muito importante que vocês consigam reconhecer, né, dentro de um texto, dentro de uma música, de uma poesia, essas figuras, né? E além dessas nove figuras que eu trouxe hoje, existem outras figuras, né? São várias figuras, né? Então, é bom vocês darem uma olhadinha, um pouco em cada uma, né? Porque geralmente na prova do Enem cai figuras de linguagem, certo? Então, muito obrigada por hoje e até mais.